Galera, tô de volta, mais um videozinho. Eu tenho aqui a prova do ano passado da UERJ, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Fábio Ribeiro e eu sou professor de História, trabalho com a prova da UERJ há mais de 10 anos e é um dos vestibulares que eu mais adoro. Tô com essa preparação aqui especial para vocês no exame discursivo. Agora a gente vai começar a partir desse vídeo. Cada semana a gente vai ter pelo menos um vídeo gravado daqui até a prova, falando sobre as questões da UERJ. Vamos lá? Nessa prova do ano passado, olha só que interessante. Eu falei para vocês num vídeo anterior, no vídeo das estruturas, que eu expliquei como funcionava estruturalmente o vestibular da UERJ. E eu falei que sempre tem um dispositivo. Nessa questão 1 aqui, temos um mapa com rota da expedição de Fernão de Magalhães, realizada entre 1519 e 1521. Temos aqui o mapa, tá. O que foi essa viagem? Qual é o contexto dessa viagem? Esse contexto é o contexto de expansão marina das potências europeias. Portugal sai na frente, a Espanha vem logo em sequência, os países ibéricos tomam a frente nessa tomada. O atual território do que é o Brasil já havia sido descoberto pelos portugueses ou invadido, na visão dos povos que aqui viviam, por esses colonizadores. E o Fernão de Magalhães, um português navegando pela Espanha, decide fazer uma navegação para encontrar uma passagem ao sul da América do Sul. Ele consegue essa passagem, vai passar pelo estreito que hoje tem o nome dele, né, Estreito de Magalhães, e vai seguir viagem. Ele vai acabar morrendo no Pacífico ao entrar em conflito com o povo local. E o Sebastião Elcano, né, que é o seu comandante, vamos dizer assim, prossegue a viagem. Uma viagem muito difícil, a população passa, a tripulação passa muitos dias à deriva, enfim, até conseguir de fato voltar. Essa viagem marca a história da humanidade, porque ela, pela primeira vez, um homem consegue dar a volta ao mundo utilizando um navio. E aí cai um dos grandes mitos que perdurou durante séculos na mente de grandes e grandes populações, que foi o mito de que a Terra era plana, quadrada ou que era impossível circular esse território. O que acontece, gente, é que essa viagem, e já vai ser uma das grandes perguntas aqui dessa questão, essa viagem comprova a esfericidade da Terra, comprova que a Terra é redonda, ou geóide, não se sabia ainda, enfim. Mas essa é a grande comprovação científica que é, que essa viagem permite. Então, vamos ler o texto e ver o que vai acontecer? A expedição representada no mapa foi iniciada em 1519 por iniciativa do português Fernão de Magalhães e concluída em 1521 pelo espanhol Juan Sebastián Elcano. Trata-se de um feito de grande importância científica e cultural para a humanidade. A partir do mapa, identifica a principal comprovação científica promovida pela expedição. Já falei, ela comprova a esfericidade do planeta, você já coloca ali. Essa viagem comprova as felicidades do planeta. Ah, professor, eu tenho que especificar muito bem. O corretor, gente, já entende de história. Então, você não precisa colocar ali, ó, estou respondendo a primeira pergunta. Não, ele vai entender. Aponte ainda dois objetivos, só pediu para apontar, não pediu para você analisar. Aponta, cita, bota ali dois objetivos políticos ou econômicos das navegações oceânicas empreendidas por Espanha e Portugal nos séculos XV e XVI. É só lembrar dos motivos que levaram à expansão marítima. Você pode falar desde a expansão da fé até a busca por especiarias, necessidade de busca por matérias, né? Conquista de matérias-primas ao redor do mundo, tá? Isso é bem interessante, pode ser colocado também. Objetivo político, consolidação dos reinos europeus, porque a expansão marítima consolida esses reinos cada vez mais. O reino centralizado ganha mais força com esse recurso vindo de fora, beleza? Isso seria aqui a resposta que eu estou te dando. Existe aqui um gabarito oficial. E aí eu vou te mostrar ele de propósito. Ele está aqui, não está à toa. Por que esse gabarito está aqui? Porque esse gabarito ele é nada mais nada menos que um padrão de respostas. Não significa que somente isso aqui vai ser aceito pela banca como a resposta correta. É um padrão, beleza? O corretor recebe esse padrão, mas ele é livre para julgar correta ou não uma determinação, uma afirmação, uma resposta de um
aluno de um candidato. Então, muito cuidado. Às vezes o aluno, ele faz uma questão em casa, e aí quando ele vai bater com o padrão de respostas, foge do padrão de respostas. Claro, quanto mais próximo do padrão de respostas, mais chance você vai ter de ganhar a pontuação máxima por questão, que vai ser de 2 pontos. Né? Lembrando que, ao final, se o seu peso for 2 nessa específica, você dobra a sua pontuação. Mas, enfim, ó, comprovação científica, a forma esférica do planeta, ou seja, a Terra não era plana como muitos acreditavam na época. Bom, 2 dos objetivos: expandir a fé católica, conquistar novas terras, explorar a rota marítima, buscar metais preciosos, fortalecer o Estado Nacional Europeu, promover o comércio de especiarias. Tudo isso aqui é o padrão resposta, beleza? Nem tem mais muita coisa para colocar do que já está aqui muito bem especificado. Beleza? Preciso colocar todos esses objetivos? Não. Eu só preciso o quê? Só preciso colocar 2, porque foi o que a questão nos pediu. Beleza? Show? Vamos para a próxima? Vamos fazer a segunda questão? Segunda questão desse exame de qualificação tem uma imagem, né? A aparição de São Sebastião, de Carlos Oswald, 1915. Os milagres de São Sebastião na fundação da cidade do Rio de Janeiro adquirem possivelmente pela primeira vez em 1519, 1590, uma determinada narrativa memorialística no manuscrito de algumas causas notáveis do Brasil e de alguns costumes dos índios, atribuído ao jesuíta Francisco Soares. Isso é bem interessante, porque tem uma batalha chamada Batalha de Uruçumirim, que acontece no Rio de Janeiro, em 20 de janeiro, ali de 1567. Essa batalha é uma batalha que é muito famosa porque ela é um dos pontos, é o ponto final para a expulsão dos franceses do território, para o extermínio dos tamoios, que apoiavam os franceses, né? E acaba sendo considerada uma das batalhas em que é, São Sebastião também ajudou os portugueses. Ele tinha ajudado os portugueses em várias batalhas, mas ele apareceu por diversas vezes em várias batalhas, segundo os mitos construídos naquele contexto. Vamos lá, vamos ler o texto e a questão. No Rio de Janeiro vieram por vezes muitas naus e franceses com tamoios, que é um gentil muito guerreiro, mas sempre os nossos tiveram vitórias. De uma vez vieram 80, e tantas naus os nossos não haviam mais que 7, ainda que 7. Com a de Martim Afonso, Araribóia, que é um índio cristão muito esforçado, os nossos levam tiros, mas permitiu Deus que se pusesse fogo nas câmaras carregadas de pólvora e tudo ardeu para ser mais claro o milagre. Diziam depois que os índios cativos que viam um homem muito esforçado, aceteado, flechado, que era São Sebastião, que assim se chama essa cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro surge enquanto cidade, né, São Sebastião do Rio de Janeiro, em 1565, fundada pelo Estácio de Sá. A fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1565, ocorreu no início da conquista e colonização dos territórios americanos pela coroa portuguesa, em meio a diversos conflitos. A imagem e o texto se referem à Batalha de Canoas, construindo uma determinada narrativa memorialística acerca desse episódio. A Batalha de Canoas foi outra dessas batalhas envolvendo indígenas tamoios e os franceses contra os portugueses, os temiminóis indígenas e os tupi, tupinambás, né? Tupinambás, os tupiniquins. Os tupinambás eram os tamoios, né? Então, a gente tem de um lado os franceses, os tupinambás, né, que são os tamoios, e do outro nós temos os tupiniquins, os temiminóis e os portugueses, né? Uma grande força de ajuda a esses indígenas, a esses portugueses, melhor dizendo, vem dos indígenas liderados por Araribóia, né? Os tupiniquins liderados por Araribóias, né? Os temiminóis e os tupiniquins. Os temiminóis, que são indígenas que eram presentes nesse território do Rio de Janeiro, o Araribóia era temiminó. Com base nessa narrativa, estabeleça uma relação entre as motivações religiosas e os interesses da conquista na coroa portuguesa. Que é o quê? Uma relação entre a motivação religiosa e o interesse da conquista da coroa portuguesa. Com base nessa narrativa, estabeleça uma relação. Calma, já grifa ali. Cite ainda uma das formas de atuação dos indígenas na batalha
das Canoas, né? Eu preciso conhecer o que foi a Batalha das Canoas, a Batalha de Uruçumirim, a Batalha... Não preciso. Eu só preciso conhecer o contexto geral do que foi aquela relação, beleza? Então, como é que eu estabeleço uma relação entre a motivação religiosa e o interesse de conquista da coroa portuguesa? Motivação religiosa. Motivação religiosa, expansão da fé, catequização das populações nativas. Beleza? O que faz total relação, o que aproxima os interesses da Igreja Católica aos interesses da coroa portuguesa, já que a coroa portuguesa queria o quê? Consolidar sua presença diante daquele território em meio ao que se chamava de mercantilismo. Queria procurar metais preciosos, queria expandir o cultivo da lavoura da cana-de-açúcar. Então, a gente tem uma relação muito bem estabelecida. Então, qual relação é essa? Enquanto a Igreja Católica, né, ela quer a expansão a expansão da fé através da catequização das populações nativas, é claro que ela apoia o projeto colonizador do Estado Nacional Moderno Português. Cite ainda uma forma de atuação dos indígenas na Batalha das Canoas. Uma forma de atuação ajudando a colonização ou também ajudando o outro lado. Você pode colocar que os indígenas foram um ponto de resistência contra o colonizador. Você pode dizer também que os indígenas foram um ponto de ajuda no processo colonizador, incentivados, claro, pelas brigas anteriores. Vamos imaginar, o Tamoio, que é chamado também de Tupinambá, o Tamoio era muito inimigo do Temim-Menor. O Tupiniquim era muito inimigo do Tamoio. Então, por isso que forma a organização desse jeito, né? De um lado, os Tamoios e Tupinambás, do lado de lá, os Temiminóis e os Tupiniquins. Beleza? Então, aí a gente já chega no que é esse gabarito. Uma das formas de atuação dos indígenas na Batalha das Canoas é apoiando um lado ou outro ou resistindo contra a colonização. Vamos ver o que o padrão resposta disse? Uma das relações, a associação entre a expansão da fé católica e o Império Ultramarino Português. Eu acabei de dizer isso aqui em outras palavras e ia estar certo do mesmo jeito. Ação catequista, catequização, beleza, show de bola. Espírito cruzadista da expansão marítima portuguesa, manifesta o culto do sebastianismo. Dom Sebastião acaba morrendo em Portugal, Batalha de Alcácer Quibir, 1578. Não é ainda a realidade ali naquele contexto, né? A gente tem que lembrar que o Dom Sebastião vai morrer alguns anos após a fundação do Rio de Janeiro. Combate à presença dos franceses calvinistas, fundadores da França Antártica no Rio de Janeiro. Tudo isso está atrelado, né? A França Antártica, aqui no Rio de Janeiro, ela vai ser fundada em 1555, tá? Tendo a liderança do Villegagnon, que é um grande navegador, grande comandante militar francês. Vai ter junto dele também o Coligny, que vai dar nome até o Forte Coligny, e o Duque de Guise, né? Vão ser importantes personagens. É um núcleo calvinista, não tem liberdade religiosa, e eles fazem aliança com os tamoios. Uma das formas de atuação dos indígenas, participação significativa dos grupos indígenas nos conflitos da fundação da cidade do Rio. Pô, certo. Aliança entre europeus e indígenas, também falamos, legal. Potencialização das rivalidades entre grupos indígenas, também falamos. Escravização de indígenas rivais no contexto de episódios como a Batalha de Canoas. Isso aconteceu. O uso dos indígenas cristianizados, Araribóia é um exemplo, como combatentes nas lutas de conquista de territórios. Tudo isso bem desenhado. Beleza, gente? Show? Então, fizemos essas duas questões aí, primeiramente. Dá tempo de fazer uma terceira? Acho que vai ficar longo esse vídeo, né? Essa terceira aqui a gente faz no próximo vídeo. E eu vou picotando para ficar mais fácil para você, tá bom? Deixa seu like, compartilha aí com um amigo, chama ele para ser membro aqui, membro Específicas UERJ, que ele vai gostar, tenho certeza. Se ele tem uma específica na UERJ como história, né? Se ele tem história como específica na UERJ, vem para cá. Bora. Tchau.